Olá, o Jornal Panorama começa agora trazendo as notícias da Assembleia Legislativa. Nesta edição você vai ver em destaque: plenário autoriza crédito especial para prevenção a incêndio no Arquivo Público do Espírito Santo. CPI da máfia dos guinchos houve depoimentos de autoridades de Guarapari. Comissão debate assistência para moradores em situação de rua. Na primeira sessão ordinária da semana, o plenário autorizou a liberação de recursos para prevenção a incêndios no Arquivo Público Estadual. Quem conta os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, os deputados aprovaram um projeto do governo do estado que abre crédito especial de mais de R$1 milhão para a Secretaria de Estado da Cultura. Os recursos devem ser investidos na compra de equipamentos e também em obras para a instalação de um sistema de prevenção de incêndio no prédio do Arquivo Público do estado. Os deputados também rejeitaram o parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça a 3 projetos parlamentares. Com isso, as matérias seguem a tramitação normal. Um dos projetos do deputado Marcos Bruno cria o programa de incentivo à contratação de pessoas da terceira idade. Pela proposta, as empresas do estado deverão abrir vagas para pessoas que já passaram dos 60 anos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. Outro destaque dos trabalhos em plenário foi a Tribuna Popular, realizada sempre na sessão da primeira segunda-feira de cada mês. Confira os principais assuntos abordados. A solidariedade esteve na pauta da tribuna. Os deputados e o público conheceram mais sobre a campanha Mutirão de Natal, realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste ano, a meta é arrecadar 10 toneladas de alimentos, além de roupas, calçados e brinquedos, que serão doados a instituições do estado. Medidas de prevenção a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho também foram abordadas. A Semana Prevenir, iniciativa de sindicatos de várias categorias profissionais no estado, acontece de 26 de novembro a 2 de dezembro. O evento contará com atividades como corrida e serviços de saúde aos trabalhadores. Para cada tipo de acidente, a gente faz uma análise de risco. As empresas, os profissionais de segurança, as empresas como um todo, já estão acostumadas a esse processo de análise de risco. Então, as empresas precisam fazer essa análise de risco e, através dessas análises de risco, elas vão identificar quais são os riscos daquela atividade. Para cada atividade é necessária uma análise de risco e ali a gente estipula quais são as medidas de controle para cada um desses riscos mais presentes. Não dá para a gente falar uma solução específica para todos. A gente tem uma série de normas do governo, as empresas têm uma série de procedimentos, de normas internas e todas elas têm que refletir a melhor solução para a sua realidade. O Censo Agropecuário 2017 foi outro assunto da tribuna. A coleta de dados iniciada em outubro vai até fevereiro. O censo vai traçar o perfil dos produtores e das atividades realizadas no campo. A preocupação com o Museu Melo Leitão, em Santa Teresa, também foi apresentada no plenário. Uma das críticas foi a criação do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Um instituto que era para ser nacional e ter uma missão para todo o país de defender e pesquisar toda a Mata Atlântica. Hoje, as propostas que eu tenho ouvido dentro do próprio museu, que hoje é um instituto, sequer abrangem as necessidades ambientais do próprio município de Santa Teresa. Então, é um instituto que, além de tudo isso, ele vem sendo construído às custas da extinção do Museu Melo Leitão, que é parte da história e da cultura capixaba. Então, nós, como capixabas, vamos perdendo um pouco da nossa cultura ali. Isso tudo atropelando todo o respeito ao legado do meu pai, Augusto Rusk. Infelizmente hoje a sociedade de amigos do próprio museu não trata o meu pai com o respeito que ele merece. Nós temos aí diversas situações em que a sociedade atropela inclusive os seus pontos estatutários de defender, por exemplo, o patrimônio físico do museu, que foi totalmente alienado para o novo instituto, e quem perde com isso é o capixaba. E ainda foram temas da Tribuna Popular de novembro: o acesso das mulheres ao parto humanizado na rede pública, o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação que trata da autorização do aborto em caso de feto com anencefalia e o atraso nas obras de duplicação da BR-101. Vamos a um rápido intervalo. Já voltamos com notícias sobre as atividades dos colegiados parlamentares.
O Jornal Panorama está de volta com informações sobre os depoimentos da CPI da máfia dos guinchos. O colegiado ouviu a autoridade de trânsito de Guarapari. Os deputados questionam o funcionamento do sistema de rotativo no município. O serviço de estacionamento rotativo funciona como deveria em Guarapari? Essa foi uma das perguntas que a CPI da máfia dos guinchos quis responder na reunião desta segunda-feira. E, para isso, convocou o supervisor de trânsito e transporte do município, o ex-secretário da Fazenda e o ex-subsecretário de fiscalização de Guarapari para esclarecer alguns pontos. Sobre a operação, o supervisor de trânsito disse que a guarda não tem influência no rotativo e que o setor já até notificou a empresa por irregularidades no serviço. Bem, a gente vê as ilegalidades, né, que tem no município e notifica a quem de direito. Né? Em seguida, o ex-secretário da Fazenda do município se pronunciou e disse que não participou do processo de contratação da empresa. E, por último, falou o ex-subsecretário de fiscalização do município, Anderson Arpini. Ele foi convocado para esclarecer a ação contra um grupo que explorava um estacionamento irregular em uma praia. Na ocasião, Arpini perseguiu e imobilizou um dos 3 homens que exploravam o local. Nós chegamos ao local depois de uma denúncia e questionamos se havia um alvará de funcionamento. Né? Eles não detinham um alvará de funcionamento, porque para funcionar tem que ter um alvará de funcionamento. E aí Onde? Esse terreno, né? Em qualquer estabelecimento. Né? E eu perguntei também se eles tinham pelo menos uma autorização do proprietário. Né? Informaram que não tinham. E eu pedi que aguardasse, falei assim, aguarda que eu vou chamar a polícia militar para a gente fazer um registro de ocorrência. Eles se evadiram, correram. Um retornou, pegou uma pedra e jogou na equipe. Tá? E aí a gente, por esse motivo, eu corri, efetuei a prisão em flagrante, chamei a polícia militar e conduzindo para a delegacia para registro de ocorrência. Se não houve uma denúncia por parte do proprietário para desocupar aquele imóvel que ele não deu nenhuma autorização para que fosse explorar no estacionamento irregular nele, se não tem um licenciamento para isso no município, então não tem alvará. Então por que a fiscalização foi lá? Um erro não justifica o outro. Estava errado a exploração irregular do imóvel para fins de estacionamento, assim como também, no meu entendimento, está incorreta a postura de um secretário municipal de um dos balneários mais frequentados do Espírito Santo, que é Guarapari, maculando a imagem do povo daquela região como uma imagem de pessoas truculentas, o que não é verdade. O povo capixaba não tem essa truculência que essas imagens acabaram passando e, com isso, podendo trazer impactos para a economia local, porque isso acaba trazendo um desconforto para os turistas que aqui vêm e vê um nível de truculência daquela em plena Praia do Morro. Após os esclarecimentos, os deputados resolveram que vão convocar mais servidores de Guarapari para esclarecer a atuação do estacionamento rotativo. Falta muito para poder a gente estar preenchendo esse quebra-cabeça. Na verdade, existem muitas dúvidas sobre esse estacionamento. O próprio secretário de fiscalização da época lançou aqui um desafio da gente fazer uma diligência local para poder saber quem está indicando esses funcionários para o estacionamento, porque pela indicação nós chegaríamos a quem está por trás do estacionamento rotativo. Então eu acho que é um desafio nosso, nós temos que fazer esse trabalho para poder verificar de fato se essas denúncias de que essa empresa, ela é uma empresa laranja que estaria operando no Espírito Santo, na região de Guarapari, mas escondendo os reais proprietários interessados na exploração desse serviço. Colegiado de Política sobre Drogas aborda a situação de moradores de rua no estado. Participaram da reunião representantes de associações de bairros e integrantes do poder público. Um problema discutido com quem mais interessa e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na capital. Na reunião da Comissão de Política sobre Drogas, representantes de comunidades de Vitória e do poder público levantaram questões sobre os moradores de rua. De acordo com o Serviço Especializado em Abordagem Social, a capital do estado tem hoje 233 moradores em situação de rua.
O número é maior do que o ano passado, quando havia 209. O problema que afeta moradores só aumenta. A gente não consegue resolver esse problema, mas pelo menos já tendo esse início de nos chamar a gente discutir isso aqui, pelo menos é alguma coisa que é política, que as pessoas da polícia estão querendo ter uma solução ou amenizar essa solução. Hoje a Prefeitura tem equipes que fazem a abordagem. Além disso, oferece uma série de serviços ao cidadão, como abrigo, alimentação e atenção. Um desses serviços é o consultório na rua, que oferece acompanhamento para moradores que procuram. Mas o problema é amplo e a discussão na comissão pode ser o primeiro passo para resolver. A partir do momento que inicia-se a discussão, né, a respeito do tema, né, de quem é essa população, de onde ela vem, as ideias vão surgindo, né, e vão sendo criadas estratégias de intervenção para atendimento a essas pessoas. É muito importante o espaço de discussão, né, aberto aqui, né, como foi hoje, para que se discuta mesmo, para que a sociedade em geral tenha possibilidades, né, de ajuda ao poder público para que haja as intervenções. E para quem lida com o problema, é preciso acreditar em soluções. E só com empenho elas vão surgir. Eu acredito que podemos amenizar muito. Na medida que as políticas públicas ocupam o espaço, os problemas sociais diminuem. Eu acredito que apenas tem que ter vontade. Vontade do gestor, vontade da comunidade e também vontade daquele que está ali naquela situação de vulnerabilidade. Então, na medida que essas partes começam a conversar, então a gente ameniza e muito os problemas sociais de qualquer bairro, de qualquer município. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas no site da Casa e nas redes sociais você confere mais informações sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.